Lamento transformador. O Evangelho de João. Milagre divino da ressurreição em Betânia. No terceiro ano de Joaquim, na pequena aldeia de Betânia, a luz do crepúsculo caía suavemente sobre o lar das irmãs Marta e Maria. Mas dentro daquele lar, um desespero assombroso pairava no ar. Lázaro, seu amado irmão, havia se rendido às garras de uma febre avassaladora que lhe consumia as forças. Em meio à angústia, o coração de Marta pulsava forte. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ecoaram suas palavras cheias de fé, enquanto decidia enviar um mensageiro urgente à busca de Jesus, um homem a quem acreditavam ter o poder para curar. A fé de Marta era incomensurável. Mesmo no caos, ela sabia que a presença de Jesus podia mudar tudo. Entretanto, enquanto a noite caía, a esperança dela se misturava ao luto que se alastrava pela casa. Visitas solidárias de vizinhos começaram a chegar, trazendo consigo o peso da tristeza que todos compartilhavam. A identidade de Lázaro como um homem amado por muitos apenas acentuava a dor da perda naquele contexto cultural, onde a morte era um intruso não bem-vindo. Enquanto isso, em um lugar distante, Jesus, em sua sabedoria, permanecia intencionalmente ainda. Ele sabia que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus. Dias se passaram e a aflição deu lugar a uma tristeza profunda. Quando finalmente Jesus chegou a Betânia, ele encontrou as irmãs em lágrimas, o luto geral refletindo a dor da separação. A dor era palpável, e Jesus se comoveu ao ver aquelas almas aflitas. Marta, em sua coragem, se aproximou. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, disse, a fé reluzuma em seu coração. As palavras de Jesus também trouxeram um raio de esperança. Eu sou a ressurreição e a vida. O momento de poder se aproximava. Jesus, reconfortando Marta, fez um convite à crença, lembrando-a de que se ela apenas acreditasse, veria a glória de Deus. Acompanhado pelas irmãs e muitos que lamentavam, ele caminhou até o sepulcro onde Lázaro estava. A pedra que selava a caverna era um símbolo do temor que pairava sobre todos ali. Removam a pedra, ordenou Jesus, desafiando a norma e a lógica daquele momento de desespero. Marta hesitou, temendo o aroma da decomposição, mas a urgência da ordem ressoou em profundidade. Finalmente, o clamor ressoou em todo o vale. Lázaro, venha para fora. Um silêncio sagrado se estabeleceu, enquanto a voz de Jesus ecoava. Os presentes estavam tão cativados pelo momento que mal podiam respirar. Então, lá estava ele. Lázaro emergiu da escuridão da morte, vivo e respirando, ainda envolto nos lençóis funerários. O teste de fé tornou-se um testemunho de grandeza divina, robustecendo a comunidade perplexa. Esse milagre não apenas trouxe vida a Lázaro, mas gerou uma onda de fé. Contudo, a glória de Deus também gerou temor entre os líderes religiosos, preocupados com o impacto que Jesus tinha sobre o povo e sua própria autoridade. A história de Lázaro, então, tornou-se um eloquente testemunho da ressurreição e da promessa de um plano divino que ainda estava por ser totalmente revelado. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim, a história de Lázaro se entrelaça com a promessa da vida eterna, mas também anuncia um importante aviso: a jornada da esperança continua. E o que acontecerá em Betânia, onde as forças do bem e do mal se confrontam, revelará os planos gloriosos que Deus tem para toda a humanidade. A expectativa cresce, o véu que cobre o futuro começa a se levantar, e a revelação de um propósito maior aguarda para ser descoberta. Quando Lázaro emergiu do sepulcro, o murmúrio da multidão se transformou em um clamor de assombro e adoração. As testemunhas, que por tanto tempo haviam chorado, agora estavam boquiabertas diante do milagre que estendia as fronteiras do entendimento humano. Este homem é verdadeiramente o Filho de Deus, exclamou um dos presentes, enquanto outros se ajoelhavam em reverência. Jesus, com um olhar que atravessava a profundidade da alma humana, ordenou que desamarrassem Lázaro e o deixassem livre. As faixas de linho que o mantinham envolto caíram pelo chão, simbolizando não apenas a remoção das barreiras da morte, mas do pecado e do desespero que aprisionam o coração.
Lázaro, embora ainda atordoado pela experiência, passou a sentir o calor da nova vida pulsando novamente em suas veias. Essa transformação extraordinária já reverdeava por toda Betânia, mas um novo desafio estava prestes a surgir. A notícia do milagre não apenas se espalhou, mas também despertou um crescente temor no coração dos líderes religiosos. Os fariseus e sacerdotes, sentindo sua influência ameaçada, reuniram um conselho. "Que faremos?" perguntou um deles, intrigado e apavorado. "Este homem realiza muitos sinais e milagres. Se deixarmos que o povo o siga, todos nós perderemos nosso lugar em nossa nação." A urgência de manter seu poder estava misturada com o medo de um rei que, segundo as profecias, viria como um libertador e que agora parecia se manifestar entre eles, trazendo esperança ao desesperado. Ao mesmo tempo, Marta e Maria viam um novo brilho de vida em seu irmão, mas questionavam o que tudo isso significava. "O que vem a seguir?" indagou Maria, com olhos cheios de expectativa. Marta, que sempre fora mais de ação, sentiu um chamado profundo no coração. Devemos falar com ele. Há algo mais que precisamos entender. Jesus estava em meio àquela agitação, percebendo que a ressurreição de Lázaro não era apenas um retorno à vida, mas o prenúncio de eventos maiores que estavam por vir. Nessa cidade, a discussão estava acesa, e enquanto ele contemplava a multidão fascinada, uma revelação começou a se formar em seu espírito. A mensagem do amor redentor estava prestes a se expandir de maneira explosiva. "Foi esta hora, verdadeiramente, porque eu vim ao mundo", murmurou ele, sabendo a soberania do Pai. Assim, enquanto a multidão exaltava um milagre, nos corredores do poder religioso conspirações se formavam. Um dos líderes, chamado Caifás, levantou-se, com uma visão trágica e fatalista. "Convém que um homem morra pelo povo, e não toda a nação seja destruída." João 11:50. A profecia desafiadora estava sendo pronunciada, embora Caifás não compreendesse a profundidade de suas palavras. Nas sombras e luzes entrelaçadas de Betânia, onde a vida e a morte colidiam, o tom da história se alterava. A próxima etapa do plano de salvação se preparava para se desenrolar. Jesus sabia que, em breve, a glória de Deus seria revelada de uma maneira que nenhum olho já viu. As marcas do milagre de Lázaro se tornaram temas de conversação, enquanto murmúrios de opróbrio e dúvida flotavam como névoa. Confrandando-se entre os crentes e descrentes, um desafio espiritual estava emergindo. O que o Senhor traria a seguir? Como cada coração se posicionará diante da revelação da sua glória? A resposta estava no encontro marcado pelas promessas eternas de Deus, onde a verdade e a luz triunfariam sobre as trevas. E assim, à medida que um novo dia se aproximava, os desígnios divinos estavam prestes a chocar o mundo. O que resta neste conto fervoroso de fé e resistência? Um mistério ainda por ser revelado, na grandiosidade do amor de Deus por sua criação. As horas passaram, e a atmosfera em Betânia estava impregnada de um frenesi divino e uma inquietação sombria. A multidão, antes imersa em luto, agora vibrava com a esperança restaurada que Lázaro representava. Entre os aglomerados de pessoas, gritos de júbilo se misturavam a sussurros céticos, enquanto os olhares se voltavam a Jesus, o homem que transcendia os limites da mortalidade. Maria, ofegante e com os olhos brilhando, estava a poucos passos de Jesus. Ela observava seu irmão Lázaro, revivido da morte, e sentia no fundo de seu ser uma urgência em compreender a totalidade do que estava em jogo. "Senhor", implorou, "o que tudo isso significa para nós? Essa nova vida é apenas um vislumbre do que está por vir." Jesus olhou para ela com uma sabedoria que parecia atravessar as eras. "Maria, minha hora ainda não chegou, mas muitos sinais estão prestes a ser revelados. Preparem seus corações, pois o que vem a seguir pode não ser o que esperam." Estou aqui para abrir não apenas os olhos dos que veem, mas também os corações dos que estão prontos para ouvir. Enquanto isso, nas sombras do Sinédrio, os líderes religiosos urdiam planos contra Jesus. O sentimento de urgência de Caifás reverberava entre os fariseus. "Esse homem é uma ameaça e precisamos agir antes que a influência dele se espalhe ainda mais. Se ele for aceito como o Messias, tudo o que conhecemos estará em risco." Então ele exclamou com fervor: "Vamos traçar um plano para lidar com isso antes que a tempestade se forme." O som de suas palavras se espalhou como fumaça envenenada pelo salão,
Mas, em meio ao clamor do conselho, um novo pensamento sussurrou ao coração de Caifás. Este Jesus é alguém que não pode ser ignorado. Talvez convém que ele morra, não apenas por nós, mas por toda a nação. Assim a profecia tornou-se um fardo em seus lábios, ao mesmo tempo em que um mistério de redenção começava a se desenhar, embora ele mesmo não percebesse a profundidade de suas palavras. Enquanto isso, novamente em Betânia, Lázaro se reinventava em sua nova vida. Ele encontrava na presença de Jesus não só renovação, mas um chamado. Ele se aproximou de Marta e Maria. Como posso servir? O que posso fazer para honrar aquele que me devolveu a vida? Marta, determinada, lembrou-se dos ensinamentos que sempre ouvira. Devemos ir a Jerusalém, a fim de que todos vejam o que aconteceu e crerem no Senhor, o verdadeiro Messias. As pessoas precisam saber que a morte não pode reter aqueles que têm fé nele. A agitação no coração de Lázaro crescia em combinação com a revelação do que o Senhor planejava. A relação entre vida, morte e ressurreição começava a lançar sombras sobre a compreensão carnal da realidade. Jesus, percebendo a comunhão entre os três, disse com amor: Vocês não estão apenas testemunhando uma ressurreição, mas um prenúncio da minha própria jornada. Preparem seus corações, pois a verdadeira importância da ressurreição e da vida está prestes a ser revelada nas Escrituras. Os preparativos seguiam fervorosamente à medida que se aproximavam da entrada em Jerusalém. Lázaro, Marta, Maria e um crescente grupo de seguidores, com corações em brasa, ortecendo a trama de um grande testemunho. Mas a sombra do conflito se tornava mais sólida. Enquanto Jesus e seus seguidores caminhavam, o céu começava a se enegrecer ao longe. Um clima de expectativa e temor pairava na atmosfera. Os sinais dos tempos estavam se manifestando, e a verdade do que estava por vir reverberava em cada coração. No santíssimo alicerce da fé, onde tudo se encontrava, a esperança e o desespero se entrelaçavam. Sim, a hora da manifestação de Deus está próxima, disse Jesus, enquanto eles se preparavam para o que deveria ser o maior clímax de todos os tempos. Um plano soberano de amor e redenção se desenrolava, pronto para chocar a humanidade, revelando uma verdade além da razão, um mistério aguardando ser revelado na glória suprema de Deus. À medida que o grupo se aproximava de Jerusalém, a atmosfera era carregada de um fervor inexplicável, misturada a pressentimento do que estava prestes a ocorrer. O sol, que antes brilhava em todo o seu esplendor, agora começava a se ocultar atrás das nuvens escuras que se acumulavam no horizonte. Jesus, em meio a seus discípulos, sentia a respiração da cidade pulsando com vida, mas também o murmúrio de uma tempestade se aproximando. Olhem, disse ele, apontando para as portas da cidade. Chegou a hora. A casa de Deus será novamente visitada, e as nações conhecerão a verdade que liberta. Lázaro, à sua esquerda, observava cada ação do Senhor com uma determinação renovada. A história de sua própria ressurreição ainda vibrava em seu coração. Senhor, o que devemos dizer àqueles que nos perguntarem quem você é quando chegarmos à cidade? Questionou ele, a chama da dúvida quase apagada pela certeza. Digam que o Rei está chegando e que a salvação está no meio de vocês, respondeu Jesus, antes de se voltar para a multidão. Não temam, povo de Sião. Vejam, seu Rei vem a vocês, montado em um jumento, um filho de uma jumenta. Essas palavras ecoavam as profecias de Zacarias 9:9, e o significado delas começava a se desdobrar nas mentes atentas. Enquanto isso, a cidade fervilhava. Os habitantes, percebendo a multidão que se aproximava, correram para as ruas, acenando ramos de palmeiras, gritando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A celebração era alvissareira, mas o eco do plano urdido nos recantos do sinédrio pesava sobre tudo como um manto escuro. Nos corredores lotados do templo, os sacerdotes e escribas observavam cada movimento. Caifás, com uma expressão de severidade, disse: Este homem deve ser contido. Se não agirmos rapidamente, a multidão o seguirá, e a nossa posição será arriscada. Deliberadamente, eles buscaram a forma mais eficaz de neutralizar a influência de Jesus, sem saber que cada passo estava sendo orquestrado por um plano muito maior do que seus próprios corações podiam imaginar. A multidão, agora em tumulto e esperança, não via a ameaça que pairava sobre o Messias. Lázaro, cheio de fervor, levantou a voz: Se ele pode devolver a vida ao que estava morto, pode também salvar a cidade da morte espiritual. Precisamos crer.
Sua confissão ressoou na multidão, e muitos começaram a refletir sobre a profundidade desta verdade. Enquanto isso, Jesus andava, ouvindo os ecos da fé em meio ao clamor. Eram os tempos que profetas previam. Às portas de Jerusalém, ele parou e olhou para a cidade, e então se lamentou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e pedras os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23:37. A tristeza de Jesus quebrantou o espírito do povo. Eles estavam prestes a experimentar a revelação suprema de amor e sacrifício, mas a cegueira espiritual ainda se mantinha. Preparem-se, disse Jesus, com um olhar firme e compassivo. O que está por vir desafiará toda a compreensão humana. O verdadeiro propósito da vida e da morte se desvelará em um ato de amor que será lembrado por gerações. A salvação e a condenação serão reveladas. Assim, a jornada para o coração da cidade continuava, enquanto o plano soberano de Deus se tornava cada vez mais claro. O mistério da redenção estava prestes a se revelar em toda a sua plenitude. Haverá um novo pacto, e este povo verá a luz que brilha nas trevas, pois a hora está chegando. Por entre as sombras e luzes da cidade já se ouvia a pulsação da eternidade, à espera de um sacrifício que mudaria a história. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. As palavras de Jesus reverberavam no ar, preparando o caminho para a manifestação divina que estava vindo a seguir. Enquanto Jesus prosseguia em direção à cidade, a confusão e a celebração se misturavam em Jerusalém. Os ecoantes gritos de Hosana ainda reverberavam nas ruas, mas a nobreza e os líderes religiosos, cada vez mais alarmados, observavam do templo, inquietos e temerosos. Simão, um dos escribas, murmurou para Caifás: ele está espalhando essas ideias perigosas. O que fará quando um líder romano decidir intervir? Caifás, com um semblante severo, refletiu sobre a questão. O povo é como uma vela acesa no vento. A chama pode se apagar a qualquer momento. Devemos agir com astúcia. O tempo de deliberar se esgota. Enquanto isso, Jesus continuava a caminhar, oferecendo olhares de compaixão aos que o cercavam. Suas palavras eram como água viva, e muitos sentiam um chamado profundo em seus corações. Entre eles estava Maria Madalena, que não poderia esquecer o dia em que fora libertada da sua aflição. É ele, pensou, sentindo uma nova esperança brotar. Se meu Senhor está entre nós, então a tempestade não pode prevalecer. Ao entrar em Jerusalém pela Porta Dourada, o Senhor foi recebido por uma multidão cada vez mais fervorosa. No entanto, entre os gritos de júbilo, as palavras de Jesus sobre o sacrifício e a redenção ressoavam como um eco distante, trazendo uma atmosfera de respeito e temor. Ele subiu ao templo e observou a cena ao seu redor, mercadores fazendo negócio, cambistas trocando dinheiro. O que deveria ser um lugar de oração tornara-se um covil de ladrões. Mateus 21:13. Com indignação, Jesus ergueu a voz: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito uma caverna de ladrões. Sua autoridade e fervor despertaram espanto e também temor. No mesmo instante, aqueles que estavam próximos sentiram uma inquietação, pois as ações de Jesus não eram meramente humanamente explicáveis, eram divinas. Na calada da noite, enquanto a cidade acalmava, Jesus e seus discípulos se retiraram para o Monte das Oliveiras. Ali, ele manteve uma conversa íntima com seus seguidores. Vocês estão prontos para o que está por vir? Ele perguntou, seus olhos profundos como o mar. Pedro, sempre impulsivo, respondeu: estou disposto a ir contigo até a morte, Senhor. Mas Jesus, com um olhar triste, disse: na verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Lucas 22:34. Entre a dor e o alvoroço que permeava o coração dos discípulos, Jesus compartilhou mais sobre o plano de Deus que se desdobrava. No futuro, tudo o que está acontecendo aqui será testemunho da fidelidade do Altíssimo. Estarão testemunhando a quebra do pacto antigo e a instalação de um novo,
um pacto que escreve as leis em seus corações. Jeremias 31:33. Mas antes que os ânimos pudessem assentar, uma presença nevrálgica envolveu o grupo. No ar, uma sensação de expectativa aumentou. Jesus, fitando o céu, declarou: seja o que for que ocorra, lembrem-se, isso deve acontecer para que as Escrituras se cumpram. As palavras de Jesus, proferidas com gravidade e amor, deixaram um eco no espírito de cada um. Uma sombra de receio pairava sobre tudo isso. Havia uma iminente traição nas sombras, e os líderes religiosos conspiravam à revelia. Talvez seja a ocasião perfeita, pensou um dos fariseus, esperando o momento certo para se unir aos que desejavam silenciar Jesus de uma vez por todas. Enquanto a noite se aprofundava, o mistério da redenção e a profecia sobre a traição se entrelaçavam como um fio invisível, uma tapeçaria ordenada pela mão divina. Mas ninguém sabia que dentro de poucos dias, um ato de rebelde amor os tornaria partícipes de uma nova e eterna aliança. Assim, sob o manto estrelado, a multidão e os discípulos não perceberam que a história da salvação estava prestes a encontrar seu ponto culminante. O verdadeiro sacrifício estava por vir, e com ele, a revelação das profundezas do amor de Deus. E de fato, um novo caminho se abrirá, pois a obra que o Pai confiou ao Filho será completada. Ao amanhecer, Jerusalém despertou sobre a luz tênue do dia, e as vozes do povo começaram a se misturar ao canto dos pássaros. Jesus, após uma noite de oração intensa no Monte das Oliveiras, desceu para a cidade, acompanhando os seus discípulos. A expectativa pairava no ar. As promessas de um novo pacto ecoavam em seus corações, mas a traição já estava em movimento, sutil e sinistra. Como um lobo disfarçado, Judas Iscariotes, um dos 12, havia se juntado ao plano dos sacerdotes. Ele procurava uma oportunidade para entregar o Senhor, sussurrando palavras de engano. Caminhando entre a multidão, seu olhar se encontrava com aqueles que conspiravam contra Jesus. Havia determinação em seu coração, mas também uma inquietação, conforme lembranças de noites passadas com o Cristo o atormentavam. Enquanto isso, Jesus dirigiu-se ao templo novamente. Com firmeza e compaixão, ele começou a ensinar as multidões que ali se reuniam. O som de sua voz não era apenas um eco entre as pedras do templo, era um chamado que ressoava na eternidade. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. Os líderes religiosos, observando de longe, se reuniram em um conselho apressado. Como podem permitir que a influência desse homem cresça ainda mais? Indagou Caifás, sua frustração transparecendo. Se não o deterem, todos quererão saber quem ele é e o que prega. Por outro lado, a multidão se perguntava entre sussurros: quem é este que ensina com tal autoridade? Será ele o Messias? A tensão entre a ansiosa esperança do povo e a amarga hostilidade dos líderes estava prestes a explodir. Então, alguém na multidão se levantou e perguntou: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus olhou para ele e respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Enquanto muitos captavam a profundidade de suas palavras, outros torciam o nariz, recusando-se a compreender o amor radical que ele pregava. À medida que a conversa se intensificava, um silêncio denso caiu sobre aqueles que estavam próximos. Então, Jesus, percebendo as intenções do coração dos seus opositores, fez uma pergunta cortante: por que vocês que se proclamam sábios não entendem o que é mais importante? O que vale mais, a aparência ou a essência da lei? Essas palavras reverberaram como trovões entre os fariseus. O peso da verdade as atingia, mas sua resistência ficou evidente. Eles planejavam estrangular a mensagem de compaixão e salvação que estava brotando diante deles. Naquele momento dramático, Maria Madalena, ainda repleta de gratidão pela libertação que Jesus lhe havia proporcionado, ergueu-se entre a multidão e, com lágrimas nos olhos, exclamou: Senhor, tu és o caminho, a verdade e a vida.
Seu grito foi como um relâmpago em meio a uma tempestade, um clamor de adoração que tocou o coração de muitos. Mas o desafio não era apenas contra o entendimento humano. Ali, no centro de tudo, um plano maior se desenrolava. Os líderes religiosos, agora desesperados, começaram a conspirar com Judas. Se você nos der Jesus, entregaremos uma recompensa. Disseram-lhe, esperando que o amor pela prata se tornasse mais forte que o amor pelo Messias. Jesus, ciente de tudo, observava com um olhar profundo. Ele sabia que a traição era uma parte do destino. Estava prestes a revelar aos seus seguidores a magnitude da sua missão e a grandeza do amor do Pai. Ainda tenho muito a dizer a vocês, mas não podem suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade. João 16, 12, 13. As palavras dele ainda ecoavam entre os discípulos, enquanto Judas se afastava silenciosamente. O que viria a seguir seria um cumprimento sobrenatural do plano de redenção. O desenlace se aproximava, e agora um novo caminho se descortinava diante deles. Um lembrete perturbador estava no ar. Um de vocês me entregará. O choque naquela declaração poderia ser sentido como um tremor no solo da fé. E assim, com um novo dia se iniciando, as realidades do céu e a traição se entrelaçavam em uma dança divina. O plano soberano de Deus, escondido nas entrelinhas da história, estava prestes a se revelar em um ato que mudaria a face da humanidade para sempre. Ao fim do dia, enquanto o sol se punha no ocidente, lançando sombras longas sobre a cidade de Jerusalém, Jesus e seus discípulos preparavam-se para o que parecia ser uma noite de grande importância. O ar estava pesado com ansiedade e certa expectativa, como uma tempestade prestes a eclodir. Na casa em que se reuniram, o clima era sombrio, embora a presença de Cristo trouxesse uma serenidade inexplicável. Jesus, percebendo a inquietação crescente entre os seus, levantou-se e disse: Após esta noite, todos vocês me deixarão, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus 26, 31. As lágrimas dos discípulos começavam a brilhar à luz das lâmpadas, enquanto Pedro, com os olhos ardendo de determinação, respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mateus 26, 33. A determinação de Pedro, embora nóbrega, era superficial. Jesus olhou profundamente em seus olhos e profetizou: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mateus 26, 34. A declaração do mestre cortou como uma faca. O ambiente pesava com a seriedade do momento e o coração de Pedro se encheu de terror e confusão. Mas ali, naquela intimidade, Jesus também falava de esperança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. João 14, 1, 2. Com essas palavras, ele estava estabelecendo a certeza do seu amor e da vida eterna que seguia após a aprovação. À medida que a noite avançava, Jesus se retirou para orar no jardim do Betsêmani, levando consigo Pedro, Tiago e João. Ele se afastou deles e começou a orar. Sua súplica se fazia ecoar nos céus. Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu. Mateus 26, 39. A agonia em sua alma era palpável e gotas de sangue escorriam de seu corpo, demonstrando a gravidade do sofrimento que estava por vir. Enquanto isso, os discípulos, pesados de sono, não conseguiam manter-se acordados. Cada momento que perdiam em vigília e oração era como um abismo se abrindo entre eles e a vontade de Deus. E Jesus, voltando-se para eles, exclamou: Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A traição de Judas estava se aproximando. Ele vinha em direção ao jardim, acompanhado de uma multidão armada de espadas e bastões, liderados pelos sacerdotes e os fariseus. Aquele a quem eu beijar, esse é. Prendam-no. Judas havia dito, selando seu pacto traiçoeiro com um gesto de afeto que escondeu uma traição vil.
Mateus 26:48. Assim que Judas se aproximou, Jesus olhou para ele com a tristeza de um amigo traído e perguntou: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Lucas 22:48. A cena era um retrato de conflito, amor e traição, luz e trevas, o cumprimento das profecias e a resistência dos impérios humanos. As mãos dos soldados se estenderam em direção a Jesus. Quando Pedro, em um impulso feroz, brandiu sua espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote, Jesus imediatamente deteve-o. Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus 26:52. Ele então curou o servo, mostrando pela última vez o poder e a compaixão que sua missão representava. À medida que a noite se tornava mais sombria, o destino do Mestre se aproximava como uma sombra, e um verso ressonava na mente dos discípulos. Mas tudo isso acontece para que se cumpram as escrituras dos profetas. Mateus 26:56. O plano soberano de Deus mais uma vez se desenrolava diante dos olhos confusos de seus seguidores, e as forças invisíveis da redenção começavam a tomar forma, preparando-se para revelar um significado profundo e eterno do sacrifício que estava por vir. No silêncio pesado do Getsêmani, após a traição consumada, a multidão armada tomou posse do jardim. Jesus, cercado por aqueles que ele amava, sentiu o peso da dor se instalar em seu coração. A agonia da separação se tornava uma realidade palpável, e mesmo assim, um Deus de compaixão permanecia em meio a tamanha treva. Os soldados, liderados por Judas, avançaram. A presença de Cristo era como um farol em meio ao caos. Um deles, um daqueles que levariam alianças de sangue, se aproximou e, com uma jovialidade cruel, pediu que o Mestre se identificasse. O olhar de Jesus penetrou as profundezas da alma do traidor. Eu sou, ele declarou, e ao proferir essas palavras, o poder presente em sua afirmação fez com que os soldados retrocedessem, caindo ao chão sobre uma força que não podiam compreender. João 18:6. Os discípulos, atordoados com tamanha demonstração do poder divino, foram tomados de medo. O medo os dominava como uma sombra espessa, e em meio à confusão começaram a escapar um a um. Apenas Pedro, impetuoso, permaneceu por um momento, seguindo de longe. Jesus, mesmo diante de uma traição tão profunda, olhava com olhos cheios de tristeza e ainda assim de amor. Ele foi levado para ser interrogado e no caminho a cena de abandonos e negações começou. Pedro, aquecendo-se ao fogo do pátio, foi abordado por uma serva do sumo sacerdote que o reconheceu. Este também estava com Jesus, disse ela, e o coração de Pedro afundou em pavor. Mulher, não o conheço, ele respondeu. Lucas 22:57. A primeira negação havia ecoado com a força do destino traçado. Enquanto Jesus enfrentava os líderes religiosos, questionamentos e zombarias, ele se mantinha em silêncio. Um silêncio carregado de sabedoria e mistério profundo. Cada golpe de palavras e cada ato de desprezo contra ele estavam, em verdade, cumprindo as Escrituras. Como ovelha foi levado ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, assim não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Mas, enquanto o julgamento injusto se desenrolava, no coração do céu, uma nova manifestação do plano soberano de Deus começava a aflorar. No momento em que Pedro negou pela terceira vez, um galo cantou. O som profundo rompeu a noite, e Pedro se lembrou das palavras do Mestre. Como uma flecha enfiada em seu coração, as lágrimas começaram a escorrer. Ele saiu e chorou amargamente. Mateus 26:75. A luta interna entre a lealdade e o medo se consumindo em dor. Uma nova ausência e um sentimento de devastação tomaram conta de todos. Porém, havia um eco de esperança nas sombras da traição. Jesus sabia que, através do seu sofrimento, um novo caminho seria aberto para a restauração da humanidade. O Pai, por meio de sua imensa sabedoria, havia planejado a redenção desde a fundação do mundo,
E embora a escuridão estivesse prestes a alcançar seu ápice, a luz da ressurreição já começava a brilhar ao longe. Enquanto todos pareciam perder a esperança, uma verdade estava prestes a ser revelada. O Filho do Homem seria levantado de forma gloriosa, e essa manifestação de poder seria a chave para quebrar as correntes da morte e abrir as portas da vida eterna. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Esse mistério ainda estava por se revelar em toda a sua plenitude, e as promessas de Deus sempre encontrariam seu cumprimento soberano. Na noite avança, em meio ao tumulto, a luz das tochas tremulavam em face de corações apavorados e amedrontados. Os principais sacerdotes e os anciãos, reunidos em conselho traiçoeiro, orquestravam a condenação de Jesus com astúcia e ira. Armados com mentiras e distorções, buscavam o testemunho que os pudesse ajudar a selar o destino do justo. O ambiente era pesado, um ar de expectativa sinistra pairava sobre eles. Enquanto isso, Jesus foi levado adiante, ferido e sem defesa. Suas costas marcadas pelos açoites carregavam o peso de nossos pecados, uma imagem viva da profecia de Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. O Rei da Glória, que poderia chamar legiões de anjos para sua defesa, permaneceu em silêncio, permitindo que a ira do homem se desenrolasse como parte de um plano muito além da compreensão humana. Pedro, enquanto isso, manteve-se à distância, escondido das sombras do pátio. O calor do fogo não lhe aquecia, pois o frio do arrependimento e do medo já tomara conta de sua alma. No que deveria ser uma fortaleza de proteção, tornou-se um lugar de desolação. Outro homem se aproximou e, reconhecendo Pedro, exclamou: "Tu és um deles." A resposta de Pedro, uma negação, ecoou de sua boca como um eco de um tempo que ele logo desejaria apagar. "Homem, não sou." Lucas 22:58. O galo cantou novamente, e cada som atingia Pedro como um martelo, golpeando profundamente seu coração. Ele recordou as palavras de Jesus e viu, pela primeira vez, a profundidade de sua fraqueza. Como um balde de água fria, a verdade lhe caiu sobre a cabeça. A queda de um amigo, o abandono do Salvador. Ele se retirou, chorando, com um pranto que transbordava do fundo de sua alma. Adiante, no pátio do sumo sacerdote, os líderes religiosos fizeram questão de humilhar o Filho de Deus. "Se és o Cristo, diga-nos." A mente deles, saturada de ódio e inveja, não percebia a majestade diante deles. Jesus respondeu calmamente, revelando sua verdadeira natureza. "Se eu lhes disser, não crerão. E se eu perguntar, não me responderão." Lucas 22,
67, 68. Ele sabia que aquelas palavras não seriam ouvidas, pois o coração do homem estava endurecido pela luz que eles rejeitavam. As Escrituras se cumpririam, mesmo em meio à incredulidade. Enquanto a sala ardia em discussões acirradas, uma voz se levantou entre os presentes. Era Caifás, o sumo sacerdote. Ele, em sua cega ambição, afirmou: ele merece a morte. E com isso, levantou-se um clamor do povo, que antes o aclamara como rei. Agora, pediam sua condenação, ignorando que o sangue do justo seria o preço a ser pago por sua própria redenção. Então a hora do desespero chegou com a condenação selada. Jesus havia sido entregue, mas no céu uma nova luz começava a despontar. O que para muitos era um fim, era apenas o começo do cumprimento das promessas de Deus. O Pai, cujos planos são eternos, havia determinado a redenção no sacrifício de um cordeiro. Uma profecia estava prestes a se concretizar, e o clamor humano pela justiça estaria em breve sobre o manto da graça. Ao longe, uma figura se destacou na escuridão. Um homem grisalho e desgastado movia-se em direção ao palco do sofrimento. Seu olhar penetrante, encharcado de lágrimas, buscava a face de sua esperança perdida. Ele sabia o que estava prestes a acontecer, mas o que ele não sabia era que essa cena de dor culminaria em uma realidade resplandecente de vida e redenção. O Filho do Homem se tornaria o Cordeiro imolado, e nas profundezas da morte, a verdadeira vida começaria a se revelar. O plano soberano de Deus se desenrolava, e a lata de seus segredos aguardava o momento certo de ser revelada. Afinal, como já estava escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e o coração do homem não imagina, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Enquanto a madrugada finalmente se aproximava, a cidade de Jerusalém ainda gemia sobre o peso das decisões que mudariam o curso da história. Os ventos da traição e da corrupção entre os líderes religiosos sopravam forte, mas dentro da prisão, Jesus permanecia sereno diante do tribunal das imposições humanas. A luz do sol começava a despontar no horizonte, mas com ela também viriam as sombras da crucificação. Os sacerdotes e anciãos, consumidos pela ambição e pela necessidade de manter seu poder, estavam decididos a sacrificar o Rei da Glória. Não podemos permitir que ele continue. O povo está se dispersando, bradou um fariseu, sua voz repleta de ansiedade. Caifás observava de maneira calculista, ciente de que a hora do sacrifício se aproximava. Ele deve morrer, não apenas por nós, mas para que a nação não pereça, respondia ele, sua ambição camuflada em piedade. Enquanto isso, Jesus suportava a injustiça sem abrir a boca. Ele sabia que cada palavra poderia selar seu destino como o cordeiro sacrificado, cumprindo assim as promessas feitas em tempos antigos. As profecias de Isaías ecoavam em sua mente, mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Isaías 53:5. A verdade de sua missão estava em plena execução, embora muitos ainda não pudessem vê-la. No pátio, Pedro continuava a lutar contra seus próprios demônios, balançando entre a tristeza e a necessidade de se manter a salvo. A lembrança do terceiro galo cantando ainda ecoava em sua mente. Ele se lembrou do olhar de Jesus que penetrava seus olhos, cheio de amor, o que tornava sua negação ainda mais dolorosa. Eu não sou um deles, murmurava para si mesmo, tentando se convencer, mas sua mente estava em desordem. O peso do arrependimento se acumulava e com cada respiração, a culpa o consumia. Ao amanhecer, Jesus foi conduzido perante Pôncio Pilatos, o governador romano. Ao vê-lo, Pilatos sentiu uma estranha mistura de reverência e confusão. "Você é o rei dos judeus?" indagou Pilatos, tentando discernir a verdade da situação. Jesus falava em calma. "Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue." João 18:36. As palavras de Jesus revelavam a essência de sua missão, além da compreensão terrena de poder e reinado. Os religiosos continuavam a atazanar Pilatos com acusações fabricadas. Ele incita o povo, dizendo que é o Cristo, um opositor ao imperador. A cada palavra deles, a pressão sobre Pilatos aumentava, e a mobília do tribunal abriu espaço de opressão. O governador estava em um dilema entre a sua consciência e a necessidade de agradar a multidão enfurecida.
Enquanto Pilatos se retirava para se aconselhar, a multidão, agitada, começou a clamar por Barrabás, um criminoso libertado em vez de Jesus. Crucifica-o! Gritavam, suas vozes unidas em um coro de rebelião. O clamor pelo sangue do inocente crescendo em intensidade. O coração de Pilatos bateu forte, sua relutância estava em conflito com o terror de uma revolta. Lá na escuridão ainda mais profunda, Judas, o traidor, enquanto observava a cena, sentiu um peso insuportável de culpa. Eu entreguei sangue inocente, gritou num desespero, jogando as 30 moedas de prata no templo. Mas era tarde demais. O que ele não sabia era que sua traição, mesmo assim, poderia ser usada como parte integrante do plano soberano de Deus, trazendo à luz um mistério que muitos não compreendiam. Jesus, em silêncio, aceitava cada insulto, cada golpe, cada palavra de desprezo. Ele sabia que era o pedido do Pai que o levava à cruz, a obra que traria vidas novas e um novo pacto. O peso do pecado da humanidade estava prestes a ser lançado sobre ele, e com isso a ampliação do amor de Deus em meio ao desespero. Assim, a hora se aproximava, e a cruz na colina de Golgota esperava. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, ressoou a profecia de Jesus no ar, enquanto as sombras dançavam ao redor do céu. O clamor pela libertação da humanidade fora iniciado e estava prestes para se obter crescimento em meio à dor de um novo amanhecer. O plano soberano de Deus se desdobrava, revelando um amor arrebatador, e uma nova verdade estava prestes a ser revelada, transformando o lamento em esperança eterna.